Cara, o primeiro momento que veio na minha mente foi o dia que eu sentei com a minha gerente na época e pedi demissão, sabe? Eu tava já adiando aquilo há alguns dias. Olá, seja muito bem-vindo ao Clutch Podcast. Aqui eu vou trazer convidados especiais que estão numa trajetória inspiradora. E nessa conversa a gente vai compartilhar com você insights, dicas, para que você também consiga aplicar isso na sua caminhada. Eu sou Guilherme Torrejão e irei conduzir essa conversa. E hoje o nosso convidado é o Rodrigo Marques. Seja bem-vindo, Rodrigo. Obrigado pela sua participação. E para a gente já começar o nosso bate-papo, eu queria que você apresentasse um pouco para o pessoal que está nos ouvindo. Fala, Gui, fala galera que está na audiência aí, muito feliz e honrado de estar aqui com vocês. Vou me apresentar contando um pouquinho das duas principais transformações que eu tive ao longo dos últimos anos. A primeira foi quando eu abri mão de uma CLT, onde eu estava 5 anos no multinacional, e eu dei esse passo, eu fui empreender buscando principalmente a qualidade de vida. Então, foi um momento muito marcante na minha trajetória. E o segundo momento foi quando eu encerrei um relacionamento, um casamento de 11 anos, onde nós temos hoje 3 CNPJs e 2 filhas juntos, e parti a colocar o autocuidado como o principal norte da minha vida. Não, muito bom. Então, assim, para a gente já começar, Rodrigo, eu queria ouvir de você como é que foi esse início, né, da sua jornada empreendedora, se você contasse um pouco mais sobre essa que foi sua transformação, né? Como é que foi essa decisão, né, de sair do CLT e empreender? O que que você empreende, ou se você já mudou, enfim, compartilha um pouco dessa sua trajetória. Boa, Gui. Então, cara, eu acho que o início da minha jornada empreendedora começou quando eu tinha 19 anos. Eu comecei a trabalhar no Centro Espírita aqui de Porto Alegre. E acredito que ali começou um autoconhecimento muito forte. E eu comecei a entender mais um pouco questões do meu interior. E a partir dessas reflexões, dessas observações internas, eu percebi que eu estava num ambiente muito legal, que era uma multinacional, que tinha uma cultura muito forte, com bons valores, valores semelhantes aos meus. Mas eu observei os meus colegas ao meu redor, principalmente os colegas que estavam naquela profissão, naquela trajetória já há 5, 6, 7 anos a mais que eu, e eu observei que a maioria deles, a grande maioria deles, na real, eles não eram pessoas felizes, não eram pessoas que tinham uma rotina leve, sabe, que tinham entusiasmo, empolgação no que faziam. E observando aquela situação, eu comecei a refletir: peraí, será que esse é o caminho que eu quero seguir para minha jornada? E aí eu estava me formando em administração, estava com o meu TCC sobre o comportamento do consumidor de cerveja artesanal, e aí, ao entrevistar cervejeiros e consumidores, aquele era um movimento que estava se iniciando aqui em Porto Alegre. E, cara, eu percebi pessoas muito felizes, pessoas com tesão no que faziam, empolgados, que tinham um brilho no olhar. E falei, pô, é isso aí que eu estou buscando, né? Então, deixa eu entender de que forma que eu posso participar desse movimento que estava se iniciando. E aí a gente estava fazendo uma viagem para Santa Catarina em outro momento, eu e a minha sócia, a gente estava em um momento de lazer ali, curtindo um pôr do sol na praia, e aí veio um insight da gente unir, né, hambúrguer, cervejas e boas energias, né? Então, hambúrgueres era uma coisa Combinação que estava em perfeita. tendência, fechou o trio, né? E aí, Gui, hambúrgueres era uma outra tendência que estava surgindo na época, que na nossa cidade tinha acho que 2 ou 3 hamburguerias mesmo gourmet. Então, a gente não tem base gastronômica, não tem família com restaurante, é uma coisa que foi simplesmente novo para a gente, mas a gente viu ali uma oportunidade de mercado. Nós, como administradores, enxergamos essa oportunidade, casamos com a oportunidade da Seva e juntamos as boas energias, que era o elo entre essas duas coisas, era o que faria sentido iniciar aquela jornada profissional. E assim a gente iniciou, brother. A gente não chegou a colocar nenhum capital, nem eu, nem ela, na empresa. A gente achou dois ex-colegas meus da empresa que entraram com um aporte financeiro, são hoje ainda investidores da empresa. Eles só têm 10% cada um da empresa, mas eles não têm autonomia na gestão, né? A gestão ficou com a gente, que era o que a gente estava buscando naquele momento. E pegamos um empréstimo no banco e, cara, começamos. Aí a gente, né, deu aquele passo, né? E aí as coisas começaram a fluir naturalmente. Hoje, no dia que a gente está falando agora, a gente está indo para o 6º ano de operação. A gente está com 2 unidades aqui na cidade, gerando de forma direta mais ou menos 30 empregos. Caramba, muito bom, Rodrigo. E quais foram os desafios que você enfrentou durante essa sua, né, trajetória empreendedora, né, com a hamburgueria? Como é que foi esses desafios para você, que você possa citar algum? Boa, Gui. Cara, eu vejo que os principais desafios,
eles foram internos, né? Entre os sócios, assim, eu e a Paty. O primeiro desafio que a gente viu foi que a gente começou a buscar muito uma aprovação externa. Então, por exemplo, a gente queria participar de ranking para ser a melhor hamburgueria da cidade, a gente queria criar inovações e hambúrgueres malucos assim para se posicionar como uma hamburgueria mais criativa. E esse movimento de buscar essa aprovação fez com que a gente fosse perdendo um pouco da nossa essência, de quem eu e ela somos e por consequência de quem a nossa empresa é e para quem a nossa empresa quer chegar. Então, cara, quando a gente conseguiu tomar consciência, espera aí, que movimento que a gente está fazendo, que sentido faz esse movimento para a gente, né? A gente falava, opa, peraí, isso não é nossa essência, isso não é nossa missão como empresa. A gente deu um pause e reposicionou a marca para transbordar mais quem a gente era. Esse foi, brother, um dos desafios que a gente teve, que foi o primeiro que me veio na cabeça. E agora me vem o segundo desafio, Gui, que nessa jornada de autoconhecimento, de autocuidado, assim, comigo mesmo, chegou um momento que eu comecei a cuidar da minha alimentação, eu estava sendo assessorado por um casal de amigos, e eu comecei a parar de consumir, na época, glúten, soja, açúcar, leite pasteurizado e óleo vegetal. E aí, beleza, cara, comecei essa dieta, tava ali firme 6 meses de janela, de boa, tava curtindo, tava me sentindo mais energia. E aí eu parei para refletir, mano, e eu vi que, porra, mas no bem dizer, eu vendo justamente meu principal produto é totalmente o oposto disso, tá ligado? E aí a minha barreira foi uma crise de propósito mesmo, cara. O que que eu tô fazendo aqui? Mais uma, na real. O que que eu tô fazendo aqui? Por que que eu tô vendendo esse produto? E aí eu consegui ressignificar, eu entendi que o hambúrguer era o meio que eu fazia as pessoas chegarem até mim. E aí, e a transformação que eu queria levar para elas não era tipo que elas saíssem saciadas, que elas experimentassem um hambúrguer mais saboroso, e sim, na verdade, que elas tivessem o momento que elas consumissem aquele produto, aquele hambúrguer, a partir dali o dia delas ficaria ainda melhor, sabe? Então a gente começou a incluir um pouquinho mais de mensagem, um pouquinho mais de propósito na nossa comunicação, sabe? Nos produtos que a gente vendia, sempre vem um over delivery, uma surpresa, algo que vai realmente surpreender o cliente para que ele se sinta melhor a partir daquela troca que ele está tendo com a gente, sabe? E aí foi uma barreira bem grande que eu tive, cara. Fiquei mais ou menos um mês nela, tendo assim, que caralho, o que eu vou fazer? Até que veio essa reflexão aí e trouxe um atalho, um sentido maior para as coisas aqui. Mas aí, então, na hamburgueria de vocês, então faz hambúrguer normal. Não tem nada diferente com relação ao alimento. É mais, como você falou, essa experiência que vocês proporcionam junto, né, da parte de comer mesmo o hambúrguer. É isso? Então, Gui, tem algumas filosofias por trás, né, do produto que a gente serve. Eu acho que o primeiro passo é a gente tratar bem os nossos funcionários, sabe? Propor um bom ambiente de trabalho, ter uma gestão humanizada, porque, cara, são essas pessoas que estão colocando na mão no alimento, literalmente, que vai chegar para o nosso consumidor. Então, a gente acredita muito, Gui, que se as pessoas estão sendo bem cuidadas, elas vão cuidar do alimento e, por consequência, vão cuidar do consumidor, sabe? Então, esse eu já vejo que é um grande diferencial, né, que a gente dá bastante atenção a isso, que qual que é a intenção que aquele cozinheiro vai estar no dia dele para colocar, para servir aquele alimento mesmo. Então, esse é um cuidado. Tem também o cuidado cara, selecionar fornecedores na nossa cadeia de suplementos que, pô, primeiro, que tenham funcionários que estejam felizes em seu local de trabalho. Esse é um filtro que a gente coloca. De preferência que sejam fornecedores locais, próximos a gente, para que a gente possa movimentar essa roda social aqui da nossa localidade também, geográfica, né? E também terceiro que vem bem forte, Gui, alimentos orgânicos, de preferência, sabe? Ou que tenham livre de agrotóxico, ou que tenham um cuidado um pouco maior com o ecossistema. Também é um dos valores que está por trás da nossa empresa, que por consequência faz com que os hambúrgueres sejam diferentes, sabe? Ah, fantástico, Rodrigo. Até perguntei isso também porque, né, aqui vocês são presenciais, claro, né, vocês têm empresa, tudo roda, e a gente roda no modelo home office, então é muito mais complicado de você ter essa gestão, de saber se está todo mundo bem, de preparar um ambiente para que eles se sintam bem trabalhando, porque cada um está na sua casa, cada um tem sua rotina. Então, isso é um grande desafio que a gente está enfrentando para conseguir fazer isso. E a gente sabe, né, como você mesmo está vendo isso na prática, de repente, se você puder até compartilhar como era antes de você não ter esse olhar, ou se sempre você já pensou nesse olhar de cuidar dos colaboradores, de pensar nessa estrutura ou não. Você veio no modelo que você começou
normal, como qualquer um, querendo empreender, fazendo, acertando ali, sem ter essa consciência, e depois que você... E qual a diferença que você teve, né, nesse impacto realmente do produto final para os consumidores? Boa, Gui. Cara, eu vejo como se fossem, acho que dá para fazer uma analogia com o colégio ali, né? A gente começa na primeira série mesmo e a gente já tá ali com a ambição daquela criança de estar lá no primeiro ano, tá ligado? De pular as etapas, de chegar na fase que, sei lá, tu tem autonomia para jogar futebol quando tu quer, sabe? Mas isso vai se refletir nas pessoas que foram treinos com o momento da empresa, sabe? Então, nos primeiros anos, que era um momento mais tipo de tangibilizar as coisas, de, pô, olhar para o processo, sabe? Olhar para o produto, selecionar fornecedor, foi um nível de pessoas e de funcionários que a gente acabava atraindo. Quando a gente começou a botar um nível de consciência acima na gestão do nosso negócio e principalmente no olhar das pessoas, basicamente, cara, é cuidado que a gente está falando, né? Se importar com quem está com a gente, com quem está no nosso time. E quando a gente começou a ter mais ações para isso, sabe, colocar mais a nossa intenção, usar mais o nosso tempo, o tempo da nossa equipe, do nosso administrativo para cuidar das pessoas, as pessoas começavam a chegar de uma forma mais madura, sabe? São pessoas que têm chegado que conseguem contribuir para a evolução do nosso negócio de uma forma muito mais eficiente, mais estratégica, sabe? A gente consegue delegar mais coisas também. Então, cara, subiu realmente a régua do nosso jogo ali quando a gente começou a cuidar mais e colocar mais a gestão humanizada em vários e vários pequenos detalhes. Bacana, acho que é um ponto que às vezes passa despercebido e pode ser um diferencial realmente para o crescimento da empresa, do empreendedor como modo geral. Mas agora, Rodrigo, eu queria entender de você, dentro dessa sua trajetória, agora falando do Rodrigo, do seu lado pessoal, como que foi essa sua jornada de desenvolvimento pessoal, de buscar essa consciência? O que você trilhou de conhecimentos que te ajudaram a não desistir, né, nos grandes desafios que você enfrentou, que fizeram você continuar e acreditar, né, que você estava fazendo a coisa certa, como você falou, né? Qual que é o meu propósito? Qual que é o propósito do que eu estou fazendo? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Boa, Gui. Cara, essa jornada assim, de autoconhecimento, ela se iniciou ali pela 17, 16 anos, que eu sempre tive uma mentalidade assim, quero ser melhor, quero evoluir, evoluir, evoluir. Era meio que meu mantra sempre, evoluir. E aí isso abrangia vários aspectos financeiros, aí colocava meta, né? Pô, até os 30 eu quero ser milionário, não sei o quê. Mas essa constante busca pela evolução fez com que aos 19 anos eu chegasse e eu começasse a trabalhar num centro espírita, como eu citei anteriormente, sabe? E aquele foi um momento legal porque eu comecei a trabalhar pela primeira vez de uma forma mais intensa o meu pilar da espiritualidade, sabe? Então eu comecei a cuidar desse aspecto, desse pilar da vida e por consequência eu fui desenvolvendo melhor a minha habilidade, o meu desenvolvimento, a minha inteligência emocional, sabe? Para passar pelas adversidades da vida, para passar pelos momentos difíceis e conseguir olhar para eles e tirar um aprendizado, sabe? E aí, quando eu comecei começar a aprender mesmo com os erros, não ficar repetindo e patinando no mesmo erro, tá ligado? Aí chegou um momento que, cara, não sei que ano exatamente foi, mas que eu conheci o trabalho do Gabriel Goff, não sei se você ouviu falar dele. E aí Cara, foi o um Gabriel, dos primeiros que eu conheci também nessa minha caminhada de, né, mais espiritual, mais de autodesenvolvimento. Cara, foi o primeiro isso para aí, mim. mano. Que interessante, Gui. E aí, meu, o Goff, ele trouxe uma visão de mundo muito legal, que fez muito sentido para mim naquele momento, que ele dividiu a vida em 5 pilares, tá ligado? Corpo e mente, inteligência emocional barra espiritualidade, relacionamentos, né, interpessoais com pessoas, o lado financeiro e o nosso lado profissional, sabe? E aí, cara, aquele formato de visão de mundo fez muito sentido para mim, porque por vezes nosso dia tem 24 horas e falta tempo para várias coisas, tá ligado? Mas eu via que, sei lá, eu estava me dedicando muito ao meu desenvolvimento profissional e muito ao meu corpo, por exemplo. Ah, sempre fui esportista, sempre gostei de atividade física, mas, pô, e a espiritualidade? Onde que entra? Em que dia, em que parte da minha rotina ou da minha semana eu vou colocar, né, o desenvolvimento desse pilar da vida? E de que forma que eu estou cuidando das pessoas que eu estou me relacionando, sabe? Cada pessoa tem uma forma de receber e de expressar amor. Como é que eu estou cuidando? Como é que eu estou entregando esse cuidado, esse amor para as pessoas que estão ao meu redor, né? E por fim, mano, relação com o dinheiro, né? Pô, isso é uma coisa que influencia bastante em todas as outras áreas da vida. E como que é a minha relação de escassez com a grana? Como que eu trabalho o meu recebimento, sabe? Como que eu trabalho a aceitação das bênçãos, das coisas que vão chegando para mim. E, cara, essa visão, assim,
eu mantenho ela até hoje, Gui, esse modelo de visão, esse modelo de gestão do meu tempo, assim, e ele, cara, faz muito sentido, porque por vezes, sei lá, vamos supor que o Rodrigo seja um nível 5, dê para fazer essa analogia, e aí lá no Benzina, na minha atividade profissional, surgiu um problema nível 7, sabe? E aí, cara, tentei resolver, não consegui, tô ali uns 2, 3 meses patinando naquele mesmo problema, naquele mesmo adversidade, aí que eu faço? Espera aí, de que forma eu posso entrar em um grupo de network, participar de um evento, de uma imersão, que vai me colocar em contato com pessoas que já passaram por esse problema antes, sabe? Ou de que forma que eu vou cuidar mais do meu sono, que eu vou cuidar da minha meditação. Então, quando eu encontro um problema que está acima do meu nível, eu começo a me dedicar para os outros pilares da minha vida. E sei lá, o Rodrigo, que antes era o nível 5, em algumas semanas virou o nível 7. E aquele problema que era maior que eu já está no mesmo nível, já está um pouco menor, então é mais fácil passar por aquela barreira, sabe? Então, meu autodesenvolvimento, minha autogestão vem muito desse modelo aí que eu aprendi, que eu consigo colocar ele em prática diariamente aí, mano. Muito bom, Rodrigo. E realmente faz muito sentido. A gente acaba, né, quando a gente está nessa jornada empreendedora, ou como você falou, a gente é muito novo e tem essas ambições, né, quer crescer, quer estar sempre ali. Eu também tive muito disso por praticar muito esporte, principalmente basquete, que é o que eu gosto de praticar até hoje. Você tem esse lado competidor, né? Você está sempre querendo Uhum. ganhar, independente se é um jogo de brincadeira ali com a galera, você sempre quer ganhar. E você consegue transparecer para a vida, né? Porque a gente é uma pessoa só, e aí você, igual você falou, quero ser o melhor, quero estudar isso, quero fazer aquilo, quero ter resultado. E aí, só que aí a gente acaba esquecendo esses outros lados da vida e tendo esse desequilíbrio muito forte. E aí, no fim das contas, você acaba ficando cansado, desmotivado, né? Você até consegue chegar a alguns resultados, mas no final das contas você só se preocupou com um pilar profissional e às vezes de grana, igual você falou, mas todo o Uhum. restante você não consegue estar de bem com você mesmo. Como você citou, né? Você trabalhava numa empresa incrível, tinha só que os seus colegas de trabalho estavam ao seu lado, eles não estavam felizes. Né? A gente vê muito isso porque as pessoas elas não conseguem ficar com elas mesmas, né? Elas não conseguem se conhecer, de tirar um tempo para ficar com você mesmo, de fazer esse lado mais espiritual, que é de extrema importância para que você consiga ter essa resiliência, né? De não cair por qualquer desafio, e como você mesmo citou agora, que tem momentos que o nível vai ser muito alto e você precisa se desenvolver de certa forma em todos os níveis para que você consiga conseguir solucionar esse problema. Então, acho que esse é um caminho legal. E compartilhando um pouco da minha também trajetória, né? Como você falou, eu também comecei em 2017 com o Gabriel Goff também, né? Ele falando tal, fez muito sentido. Eu acho que na época não tinha ninguém falando sobre esses pilares assim de uma forma mais, sempre via mais falando desenvolvimento, produtividade, prioriza disso, prioriza aquilo. Você via coisas mais específicas relacionadas à produtividade do que todos os lados, né? Então fez muito sentido para mim, me ajudou muito a criar essa disciplina, de tentar entender outros âmbitos que eu nem olhava, que eu não tinha consciência, né? Então, acho que realmente isso foi fantástico. E a partir disso, Rodrigo, o que mais que teve das suas experiências de desenvolvimento, que puderam também contribuir com isso, que não só esses pilares, ou que você usa, por exemplo, em algum desses pilares para potencializar e estar sempre buscando mais aprendizado, mais desenvolvimento? Porque a gente sabe que a gente precisa estar constantemente, né, buscando conhecimento, aprendizado em cada uma dessas áreas que você citou, para que a gente consiga estar sempre desenvolvendo e crescendo nisso. E como é que você busca, né, conhecimento para esses pilares que você comentou? Boa, Gui. Cara, hoje em dia, às vezes, com tanto estímulo que a gente recebe na internet, né, no celular, eu acho que a principal ferramenta que eu tenho utilizado hoje é filtrar, tá ligado? Uma pessoa para cada pilar da minha vida. Então, por exemplo, pô, a gente se conheceu através do Carlos Cassaú, do Cadu, né? Pô, o Cadu eu coloquei, cara, ele é meu, hoje, atualmente, ele é meu mentor espiritual. Então, todo e qualquer assunto sobre espiritualidade, eu deixo de consumir, passo a consumir somente o conteúdo dele e me dedico àquele conteúdo, tá ligado? Me dedico à comunidade, pô, olha a conexão legal que rolou entre a gente, sabe? Olha quantas possibilidades tem aí. Então, acho que o primeiro passo é a gente filtrar, escolher uma pessoa, uma linha em cada um desses pilares, para que a gente não tenha
constante estímulo e ansiedade emocional em querer sempre aprender mais, porque a gente aprende uma parada, aí aquela parada vai abrir mais 3 possibilidades, daí a gente aprende essas 3 possibilidades e abre mais 9, e a gente fica só num ciclo de aprendizado e pouca execução, e acaba que o aprendizado não acontece, né? Porque o aprendizado está ali na prática, no dia a dia. Então, acho que, cara, uma ferramenta muito legal é essa. E outra coisa que me veio, Gui, eu acho que isso eu aprendi com o Felipe Marques, numa live que eu vi dele, que ele traz o seguinte, cara, quem tu quer ser, sabe? Porque isso traz uma mentalidade muito forte, a gente consegue trazer uma disciplina, né? Por exemplo, pô, tu comecei a tocar trompete recentemente, sabe? Qual que é o meu objetivo com esse instrumento? Pô, eu quero um dia participar de um show ao vivo, tocar para uma plateia. Então, quem é o Rodrigo enquanto ele está tocando trompete? Ele é um músico em treinamento, sabe? Acho que essa percepção traz uma disciplina maior para a gente encarar aquele aprendizado, aquele dia a dia, sabe? Aquelas horas de estudo, porque que vão nos manter mais motivado e mais pilhado no longo prazo. Porque, pô, para mim aprender a tocar trompete, assim como várias outras coisas da vida, para a gente ser acima da média, fala-se em 10 mil horas de prática, né, Gui? Cara, 10 mil horas de trompete com o tempo que eu toco hoje, mano, são 15 anos, tá ligado? Então tem que ter uma Exatamente. mentalidade forte para me manter durante um período tão grande, sabe? Naquela mesma linha ali de, pô, aprender a curtir o processo, sabe? A se divertir durante o processo, claro, com essa consistência aí, que é o que faz a gente chegar longe, né, mano? Cara, muito bom. Realmente, esses 2 pontos que você tocou, acho que eles são fundamentais, né, para a gente conseguir chegar, né, ter o resultado que a gente quer. Eu acho que o ponto relevante que você colocou aí é que realmente a gente precisa entender o propósito daquilo que a gente está se propondo a fazer, né? Então, se, por exemplo, lá em 2017, quando eu escolhi não atuar na área tradicional, eu sou formado em engenharia de produção. Escolhi não atuar numa indústria, numa empresa e resolvi empreender, principalmente com marketing digital e infoprodutos, que é o que eu faço até hoje. Foi realmente assim, me brilhou os olhos, sabe? Eu tive paixão pelo que eu estava fazendo, eu tive vontade de estar sempre aprendendo, como você falou, e não só aprendendo, eu queria aplicar isso. Então, você é uma inquietude, né? Quando você tem uma coisa que você gosta, você acaba não conseguindo só ficar aprendendo, você quer transparecer isso para o mundo. Então, são coisas que eu acho que faz muito sentido você entender, né, em você, o que que você... Por isso que é importante você conhecer, porque só aí você vai entender o que você quer, qual caminho você quer seguir. Então, isso em todas as áreas, né, como o Rodrigo falou. Né? Então, se eu tô na área de profissional, hoje eu quero seguir no marketing digital. No lazer, eu gosto muito de jogar basquete. Então, sempre que eu posso, eu jogo, eu me esforço, independente do horário. Se tem alguma oportunidade, eu vou e estou lá. Gosto de praticar musculação, calistenia. Então, são atividades que eu escolhi. Não gosto de caminhar, não gosto de correr. Então, são coisas que eu vou tirando, justamente focando naquilo que me traz felicidade, que me traz desenvolvimento. E tudo com esse conceito, né, que o Rodrigo falou também, que a gente tem um propósito para aquilo que a gente está fazendo. Então, no marketing eu tive esse propósito e como ele falou, não tem como fugir. Você quer ser bom em alguma coisa, você precisa ter prática, 10 mil horas, que seja 5, 10 mil horas, tem que ter, não adianta. Né? Então, no marketing, eu estou 4 anos já. Só que, como o Rodrigo falou, o trompete não é uma coisa que ocupa muito do seu tempo. No marketing, me ocupou 8, 10, 12 horas por dia durante esses 4 anos. Então, eu consegui chegar aí a mais de 10 mil horas desse conhecimento e hoje consegui crescer nessa área, mas outras áreas realmente, se você não tem essa dedicação ou tem uma dedicação mínima, que você tem que estar ciente que isso vai demorar por mais tempo e tá tudo bem, né? Você não ser um profissional que vai trocar uma orquestra do mundo, acho que esse é o caminho, né? Exatamente, mano. É isso aí. Tá tudo bem, é uma boa frase, né, cara? Porque a gente, às vezes, fica nessa ansiedade, nessa ganância de querer, né, dar o próximo passo, de trazer essa ambição, principalmente para nós, né, cara, que somos homens, como tu falou, que às vezes viemos de um ambiente esportista, que a competitividade é o que principal motiva, é a gente, cara, aceitar que hoje, sei lá, a gente está na primeira série e que daqui 360 dias a gente vai estar na segunda série e entender que tá tudo bem e que, pô, que é maneiro pra caramba estar na primeira série, né? Que a gente pode curtir o processo, que a gente pode curtir cada dia de uma forma leve, né? De uma forma mais alegre, mais entusiasmada com os desafios, com as oportunidades, né, cara? Bem por aí, bem massa. Acho que isso é bom também, que quando você
entende o processo, né, que demora, que é um processo que exige trabalho, força, que existe, né, determinação, que vai ter problemas. Eu falo isso que eu gosto de estar muito, que o esporte me ajudou muito nessa caminhada, né? Eu jogo basquete desde os 14 anos, e nisso eu já torci o pé 2 vezes, quebrei a mão, e foram lesões que eu tive que, né, torcer o pé, tive que colocar gesso, então foram lesões que me fizeram ter que parar, uma coisa que eu gostava muito, um desenvolvimento que eu estava crescendo, mas me fortaleceram porque eu entendi esse processo. Além disso, eu também entendia que eu cresci, né? Lá no começo, quando eu comecei a jogar, não conseguia fazer uma cesta, uma bandeja que seja. E isso, ao longo de muitos anos, que eu comecei a ficar um pouco melhor, que eu consigo, né, hoje jogar bacana, consigo fazer jogar e tudo mais, mas isso levou um certo tempo. Então, quando você também se dedica muito a uma coisa que você gosta, você tem esse mindset, né, para você fazer outras coisas. E como o Rodrigo falou, começar ali na primeira série de outras coisas, mas já tendo a mentalidade que é um processo. Então, o Rodrigo já tem isso. Ele vai trocar ali o trompete, mas ele sabe que ele sabe que vai demorar, que tem esse tempo, que ele entende isso. Então, ele vai fazer, porque é uma coisa que ele quer fazer, ele já buscou, ele tá querendo fazer. E eu acho que a ideia aqui é você entender realmente que é isso, você tem que buscar esse processo para que você consiga fazer. E hoje é até engraçado que até hoje eu me machuco, né? Acho que ano passado foi de novo, eu torci o pé, me inchou pra caramba, mas a mentalidade já é até diferente. Tipo assim, eu não fico mais chateado porque eu machuquei. Eu fico chateado porque eu não vou conseguir mais jogar. Que eu vou ter um tempo que não Uhum. vou conseguir praticar o que eu gosto. Então é muito disso. Quando você vai criando essa maturidade, você até consegue mudar essa mentalidade. E isso tudo vem, como você bem citou, tudo é da nossa caminhada, né? Do nosso desenvolvimento espiritual, mental, profissional. Então acho que esse é um caminho bem bacana também, né? Para a gente estar contribuindo aqui com vocês que estão nos ouvindo, para que você também possa fazer isso na sua trajetória. Boa. E é aquilo, né, Gui? Bacana. Todo mundo começou do zero, né, cara? Tudo tem um começo, né, mano? E quando a gente tá presente, sei lá, que nem você falou, se você tava jogando basquete, você se lesionou ali, lesionou o seu pé. Cara, talvez você não tivesse tão presente naquele momento, talvez naquela prática, estava pensando em uma parada lá do teu trabalho, sabe? Então, a prática da espiritualidade, da inteligência emocional, traz mais essa presença para as atividades que a gente está fazendo, né? E aí, às vezes, a gente consegue, com essa intenção, ter mais performance, ter mais resultado, ou ter mais entretenimento, divertimento, né? Conseguir parar um pouquinho esses vários estímulos que a gente tem através da prática ali, né, Gui? Muito bom, Rodrigo. Eu acho que esse é outro ponto que você tocou, que para mim hoje faz total sentido, né? Na prática no basquete, eu consigo hoje, quando eu estou jogando, eu jogo mais ou menos 2 horas ali quando eu consigo, seguidas, e realmente eu fico num estado de presença que eu não parece que eu tô só ali, sabe? Eu não penso que eu tenho empresa, eu não penso que eu tenho problema, eu não, sabe? Você não consegue pensar em nada, você fica num estado presente por 2 horas, curtindo aquele jogo com os meninos que estão jogando junto comigo, e é realmente um estado que o basquete consegue me trazer isso. E hoje eu consigo, através também de meditações, né, de outras práticas, trazer essa consciência para que isso também se torne mais presente no nosso dia a dia, porque eu acho que, né, esse é o caminho, né, a gente entender, né, todo esse aspecto de como a gente está presente nas situações para tomar as melhores decisões, para agir, né, realmente da melhor forma possível, né, nas adversidades que a gente tem. E aí, até com isso, né, com aquele primeiro ponto que você falou, até acabei não reforçando, mas é de você realmente buscar pessoas específicas para cada área que você quer e aprender com elas, né? Então, quando eu conheci o Cadu, né, como o Rodrigo citou, foi realmente uma pessoa. Primeiro foi o Goff, mas aí o Goff sumiu, né? Para quem conhece sabe que ele está na Sumiu, mano. jornada, tá na jornada interna dele, então ele sumiu. E aí aí o Cadu estava sempre ali, era outra pessoa que eu acompanhava muito e fazia sentido o que ele falava, sabe? Ele era muito do que eu acreditava. Eu sou uma pessoa muito das exatas, né? Então eu queria tudo muito cientificamente comprovado, aquela coisa e tudo mais. Então o Cadu acabou trazendo uma linguagem para esse lado que me proporcionou ter essa aceitação, de
de que eu pudesse, né, vivenciar outras práticas, né, outras formas. E aí, desde então, eu sigo ele e ele está sempre presente. Então, como o Rodrigo falou, acho que é incrível. Nas outras áreas também é fundamental. Marketing digital hoje, com tanta gente falando, com tantos métodos, com tantas coisas, é complicado você ouvir um pouquinho de cada um, porque cada um faz de um jeito, cada um muda uma coisa, e aí você não consegue aplicar nenhuma, já quer fazer, né, coisas diferentes. Então, acho que é bem esse caminho, né? Então, hoje eu também procuro seguir só umas pessoas, fazer também só um curso, terminar esse curso aplicado do jeito que foi falado. Então, acho que também hoje, né, com a rede social, ela ajuda, né? Com a internet ajuda, mas se você não souber focar, te atrapalha, porque gera toda essa obesidade de informação e você não consegue aplicar e às vezes você fica mais frustrado do que, né, de fato crescer. E aí, Rodrigo, né, nessa pegada aí, o que você dá de dica aí pro pessoal que quer se desenvolver, que quer começar a crescer dentro da sua carreira, que às vezes quer de fato empreender, quer buscar outras alternativas de carreira que não só, né, as tradicionais, como a gente sabe, fazer uma faculdade, se formar, atuar aí no mercado de trabalho numa grande empresa, né? O que você dá de dica para o pessoal? Boa. Então, Gui, eu acho que um ponto legal de partida é aquela reflexão que eu trouxe há um momento atrás, que é tipo, quem eu quero ser, né? Então, sei lá, por exemplo, cara, eu ficaria muito feliz, né? E ficaria muito honrado em poder impactar várias vidas, sabe? Então, quem é que está impactando várias vidas, né? O que essa galera está fazendo? Quais são os hábitos deles? Tem curso que essa pessoa que eu admiro está aberto, está trazendo conteúdo e realmente dar esse passo de tipo saber que a gente não praticar a humildade, né? E consumir conteúdo de quem a gente acredita, de quem faz sentido para a gente, sabe? Eu acho que, como tu falou, tem muita gente falando em muito conteúdo, mas tem um filtro legal que eu coloco também, cara. Como que eu sinto a empolgação daquela pessoa que está falando aquilo que ela tá passando de conhecimento, sabe? Porque, pô, tem duas pessoas que, por exemplo, cara, que eu gosto muito da empolgação que eles colocam na fala, e, cara, às vezes eu tô consumindo conteúdo deles que nem é tão aplicável para o meu negócio naquele momento, naquele estágio de ciclo do negócio. Mas aquele cara vai me trazer uma empolgação, uma inspiração, acho que inspiração é a palavra, uma inspiração tão legal, sabe? Que, pô, eu consumo ali meia hora, 40 minutos dele, de conteúdo dele, às vezes até um vídeo que eu já vi, visualizo ele de novo, cara, pela inspiração que eu vou ter para seguir a minha rotina, sabe? Então, acho que esse é um fruto legal. Quem faz o que eu quero fazer, ou quem está onde eu quero chegar, né? De que forma que eu posso me relacionar, ou entrar no ciclo daquela pessoa. Qual que é a empolgação, como que eu me sinto ao consumir o conteúdo daquele influenciador ou daquele professor, sabe? Acho que são filtros legais para a gente conseguir fazer uma seleção, uma curadoria de conhecimento legal. Isso é bom que você até entende, né, as pessoas que estão de fato empolgadas com o que elas fazem, né? Você vê na empolgação dela que ela não está fazendo aquilo como, né, você falou hoje, né, assim, por dinheiro, só na parte, né, de grana e tudo mais. Você consegue ver que a pessoa faz aquilo porque ela gosta da transformação, ela gosta do que ela está fazendo. Então, eu também procuro seguir pessoas assim que transparecem, né, esse verdadeiro e que, claro, cada pessoa tem um perfil, você vai se identificar com pessoas diferentes. Por isso que esse mercado é muito bom. Hoje, com a rede social, você consegue. Antes, você não conseguia fazer isso. Era tudo muito presencial na sua cidade. Então, você tinha que meio que se contentar com aqueles profissionais. E, às vezes, eles não te completavam. Às vezes, o profissional tem em outro lugar. Agora, com a internet, a gente tem, né, tudo isso ao seu alcance. Muito bom, Rodrigo. E para a gente já chegar aqui, né, ao fim... Pode complementar. Não, Gui, só para completar a resposta, cara, que foi uma coisa que está muito presente no meu último ano, na real, né, de vida, que, cara, o quanto que a potência de um ambiente, sabe, de pessoas que estão, às vezes, um nível acima que você, ou que, pô, já estão com resultados muito legais, quanto participar de pessoas, sentar na mesa dessas pessoas, trocar, estar numa sala de Zoom com elas, sabe, fazer uma rodada ali que tu expõe tua dor, eles trazem soluções, sabe, o quanto que isso agrega, sabe, o quanto que isso inspira, quanto que isso cria amizades, porque são pessoas que estão na mesma que tu. Porque quando tu tá na CLT, tu tem ali teu gerente, teu diretor, teu CEO, que tu consegue muitas vezes se inspirar nele, admirar ele, sabe? Tem uma referência, basicamente. E quando a gente começa a empreender, nós acabamos sendo a referência dos nossos colaboradores, né? Então, acho que é muito importante o empreendedor não estar sozinho na jornada. Procurar pessoas que estão passando pelos mesmos desafios ou que já passaram por aqueles desafios
e se envolver, se dedicar a grupos, porque, cara, tem ampliado muito a minha visão sobre as coisas, tem trazido novas alternativas, tem aumentado minhas fontes de renda, sabe? Tem trazido muito retorno, assim, pro meu lado profissional, sabe, também. E até complementando em cima disso que você falou, é aquilo que a gente fala, né? Você é a média das 5 pessoas que você convive. E lá atrás, pelo menos lá atrás para mim, em 2017, 2018, ainda a internet, né, com poucas limitações de ferramentas. Hoje a gente tem ferramentas incríveis, né? O próprio Instagram, Facebook, agora o Clubhouse, ferramentas que você consegue interagir com as pessoas e como o Rodrigo falou, o Zoom, né? Você consegue entrar em grupos, os próprios, né, especialistas que você segue abrem essa oportunidade, você consegue conversar com eles, mas naquela época não tinha muito isso. E aí uma coisa que eu fiz, Rodrigo, que me ajudou muito foi as pessoas que eu me inspirava, elas estavam online. Então eu consumia conteúdo das pessoas e eu até não tinha muito amigo, sabe? Eu ficava mais em casa, eu ficava mais consumindo isso, porque justamente tinha algumas pessoas no meu meio que poderiam sugar minha energia, que poderiam me deixar para baixo, e eu ficava nessa mentalidade de estar sempre consumindo esses conteúdos, e essas pessoas viraram a minha média, e eu consegui crescer bem com isso. Então, até você que, de repente, tem vergonha, não consegue, não quer começar, né? Ouve mais as pessoas, de repente, né, nesse primeiro momento, filtre bem seus amigos, quem realmente está nessa vibe que você quer chegar, onde você quer chegar, e aí você vai criando essa estrutura mais forte, até para você não se abalar depois, né, com qualquer tipo de coisa que possa te puxar para baixo, você queira pensar em desistir. Então, acho que também é uma dica aí para quem quer começar a ter, né, construir um mindset bacana para crescer. Boa, cara. E só para completar, e eu comecei a perceber, Gui, que eu tinha grupos de amigos, né, que eram para um objetivo específico. Então, às vezes eu tenho um grupo, por exemplo, que é meu grupo de entretenimento, que é o meu amigo que eu saio para tomar uma ceva, que eu saio para resenhar, para falar sobre a vida, para dar risada sobre as coisas. E muitas vezes eu levava desafios e problemas profissionais para esse grupo, mas não é o grupo certo, tá ligado? Então, quando a gente consegue entender que cada grupo social tem um papel na nossa vida, a gente consegue distribuir e usar ele de uma forma mais assertiva, mais estratégica, sabe? Não, muito bom também essa contribuição. Eu tenho meus amigos do basquete também, então lá é só jogar, não tem muito do que falar, igual você falou, trabalho, outras coisas. Então, acho que é bem isso, você conseguir dividir bem, você consegue, de fato, estar bem com você mesmo e até estar bem, né, com esse grupo. Às vezes você quer levar uma coisa diferente, que eles não estão acostumados, você acaba estressando ali a conversa. Acho que fantástico aí, Rodrigo, a sua contribuição, né, sobre isso. E também para a gente, já chegando aqui no momento final, a ideia desse podcast, né, Clutch, né, por que esse nome Clutch Podcast? Como eu acabei citando várias vezes aqui, né, eu sou apaixonado por basquete e hoje dentro desse esporte, né, um jogador que ele é decisivo, um jogador que ele está sempre em momentos que ele precisa agir rápido, né, nos últimos minutos, nos últimos segundos, ele até entende o planejamento de uma jogada, mas na hora ele tem que decidir como ele vai fazer e o momento dele fazer o arremesso final e assim ganhar o jogo, tá? Então, no basquete é chamado de clutch esse jogador. Mas qual a analogia que eu quero trazer para a nossa vida real? E até fazer essa pergunta final, Rodrigo, entender qual foi o seu momento clutch. Claro que a gente tem vários ao longo da vida, mas o que você puder citar que você realmente teve que ouvir sua intuição, ouvir seu coração, tomar uma decisão muito difícil que, de fato, fez você chegar, né, e ter hoje como você bem disse lá no começo, uma vida com mais qualidade, né? Empreender com mais qualidade, como você vem fazendo e transparece isso na sua comunicação, conversando com você. Então, qual momento para você foi decisivo para essa transformação, né? Para que você consiga chegar? E só um adendo a essa pergunta, que aí você pode complementar, é o quê? Quero saber o que o Rodrigo pensa daqui para frente, qual que é o seu propósito, é continuar com a hamburgueria, o que você também pensa em crescer, se está sempre se desenvolvendo. Boa, Gui. Cara, o primeiro momento que veio na minha mente foi o dia que eu sentei com a minha gerente na época e pedi demissão, sabe? Eu estava já adiando aquilo alguns dias, e aí teve um dia que eu falei, de hoje não passa, aí passou. Aí de hoje não passa. Aí sentei com ela, né, abri o que eu estava sentindo. E por que isso foi esse momento da intuição?
Cara, porque eu tinha uma estabilidade financeira muito bom, eu era muito moleque, já ganhava bem pra caramba, sabe? Tinha uma projeção futura, meu, de curto prazo, de ganhar ainda mais, sabe? De ter uma renda muito boa. Então, eu não tive suporte familiar, sabe? Dessa tomada de decisão. De círculo de amigos também não tive. Então, foi uma conversa que eu tive comigo mesmo e falar assim, beleza, cara, eu sinto que é por aqui, então, foda-se, meu, vou, sabe? E aí foi um momento marcante que hoje como eu disse, foi uma das grandes transformações que eu tive, mas esse foi o momento que eu tive que, cara, dar mais ouvido à minha intuição, ao meu sentir, do que à minha razão, sabe? E, brother, cara, de que eu penso para frente, eu acho que o serviço, né, dentro do hábito profissional, o serviço, ele tá muito, essa palavra está muito ligada, né? Então, de que forma que eu consigo servir as pessoas, né? Tanto quem está comigo, tanto meus fornecedores, quanto meus clientes. Então, o serviço, ele passa para mim, hoje ele está sendo traduzido pelo o cuidado, sabe? Por se importar com as pessoas que estão comigo, sejam clientes, né? Sejam colaboradores ou fornecedores. E então hoje eu tô ali no bem dizer, tô em um momento de expansão. Esse ano a gente quer chegar em um outro estado também, tá nesse momento de crescimento, sabe? Comecei um projeto de dar mentoria para empreendedores que estão nessa jornada pelo menos há 2 anos de empresa e querem, cara, ter qualidade de vida, querem conseguir sair do seu negócio e manter o crescimento deles, sabe? Então esse projeto eu comecei recentemente, foi pelo serviço também. Falei, cara, é uma coisa que estava aparecendo para mim, é uma coisa que eu gostava muito de fazer isso, então dei esse passo, tem chegado pessoas muito legais assim para esse projeto, mas o meu principal objetivo, cara, é estar o máximo possível no presente, sabe, Gui? Aproveitando o meu dia, aproveitando o tempo com as minhas filhas, que eu tenho 2 filhas, aproveitando as oportunidades de relacionamento, de troca. Tipo, hoje eu tô tendo a oportunidade de morar com a minha avó, que ela tá com Alzheimer. Pô, então quanto que não é sagrado mesmo, quanto que não é uma oportunidade de eu poder sentar ao lado do sofá dela e tomar um chimarrão com ela, sabe? Dela me contar como que foi a infância dela. Então hoje acho que a melhor maneira de honrar o futuro que está por vir, que eu tenho certeza que coisas grandes vão chegar para a gente, é estando no presente, sabe? É estando entregando nossa melhor versão para aquele hábito, para aquela atitude, para aquela ação. Muito bom, Rodrigo. E só um adendo aí, suas filhas são lindas, acompanho você aí. É muito legal ver como você Valeu, está mano. presente com elas ali, eu acho isso fantástico. E obrigado aí, Rodrigo, né, por essa partilha. Eu acho que realmente a gente pôde aqui ajudar as pessoas a entenderem de fato todo esse momento empreendedor, né, que você precisa ter paciência, que você precisa, né, buscar e crescer, né, buscar entender o que você quer, buscar se conhecer. Então, eu acho isso fantástico. E deixa aí, Rodrigo, suas redes sociais aí, pessoal, que quer te seguir, que quer, né, acompanhar você aí um pouco mais, né, desse seu trabalho. Boa, Gui. Cara, eu tô mais ativo no Insta, é rodgrow, né? E tem @bendizer, que daí tem Insta, tem YouTube, ali tem basicamente todos os canais de comunicação e no Instagram, na rede social da hamburgueria, eu falo também sobre esses conteúdos de desafios de empreender, o que tá pegando de adversidade, como é que eu tô enxergando a situação, sabe? Então, essas 2 formas aí da galera acompanhar e tô super aberto aí, chamar no inbox, trocar ideia. A ideia é contribuir sempre. Muito bom. Então, valeu mais uma vez, Rodrigo. Valeu, pessoal que está aí nos acompanhando. E até um próximo episódio.